Shalom, shalom, queridos, a paz do Senhor, aleluia! Deus é bom o tempo todo, Deus é bom e a sua misericórdia, não é verdade, dura para sempre. Hoje é domingo, é o dia em que celebramos a ressurreição de Cristo. Cada primeiro domingo, né? Ou melhor, cada domingo, cada primeiro dia da semana faz-nos recordar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Luciene Azar Saf, Deus te abençoe, queridas. Queridas, shalom, shalom, abraço para a cidade de Prata. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, bendito és tu, Senhor. E hoje, né, é dia de oração. Nós estamos aqui para orar, seguir fielmente o comando que Deus nos deu de cobrirmos o Brasil por 365 dias. Amém? Pois o Brasil é do Senhor Jesus e o propósito do nosso Deus é que toda esta nação se volte para Ele, toda esta nação reconheça que Ele é o único Deus verdadeiro e esta nação também reconheça que Jesus Cristo é o seu enviado e o tome como o seu único Senhor e o tome como seu único Salvador. Então nós temos um compromisso de orar pela redenção do Brasil. Deus nos chamou como igreja para gerar a redenção desta nação. Por anos temos profetizado, gerado decretos que Deus nos dá anualmente para liberar sobre a nação brasileira, para ver concretizado o projeto de Deus nessa nação, que é a salvação de vidas. Jesus morreu por vidas. Amém? Jesus pagou um alto preço pela salvação de vidas. Deus quer o Brasil rendido aos seus pés. Deus quer que cada brasileiro se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Para isso, Ele deixou a igreja. Ele colocou esse comissionamento sobre a igreja e de fazer discípulos de todas as nações. Então Deus nos convocou, Deus nos chamou a avançar na conquista desta terra, a pregar o evangelho com simplicidade, com unção, com graça. Amém? A trazer esse evangelho de poder, porque só o evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós queremos ver o nosso povo brasileiro crendo em Jesus. Queremos ver o nosso povo brasileiro rendido aos pés de Cristo. E como hoje é domingo, as igrejas, o povo de Deus está reunido. Eu sei que em muitos locais do Brasil as igrejas não estão reunidas como corpo, estão reunidas através dos cultos online. Mas eu sei que os homens podem fechar templos, mas os homens não podem fechar a igreja. Nem Satanás pode fechar a igreja, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então ninguém, absolutamente ninguém, para aos pés da igreja. Ninguém cala a boca da igreja. Ninguém, absolutamente ninguém, deterá o poder da oração da igreja. Então a igreja do Senhor está nas casas. A igreja do Senhor está nas casas.
A igreja do Senhor está espalhada por esse Brasil gigante. Em todos os recantos deste país tem a igreja. A igreja está lá nas matas do Amazonas. A igreja está nos mais distantes sertões deste país. A igreja está lá nos quilombolas. A igreja está lá nos ciganos. A igreja está lá no sul. A igreja está no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste. Olha, meus amados irmãos, a igreja do Senhor está viva, atuante, poderosa. Amém? E a igreja do Senhor não é detida por decretos governamentais. A igreja do Senhor Jesus não paralisa porque houve um decreto governamental. Alto lá, a história já comprovou que nem Roma, com seu poder bélico, conseguiu calar a boca da igreja. Nem Roma, lançando os cristãos na fogueira, lançando os cristãos para morrerem no Coliseu. Nem Roma conseguiu calar a boca da igreja. A Inquisição Católica Romana não calou a boca da igreja. O nazismo não calou a boca da igreja. O comunismo jamais calará a boca da igreja. Então não adianta, a igreja do Senhor é corpo vivo de Cristo, é propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, é a nação santa. Esta igreja tem uma missão, esta igreja foi chamada a proclamar as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos irmãos, o nosso fervor por Deus tende a aumentar. Nós temos que dar resposta a Satanás. Nós temos que pisar na cabeça do diabo. Nós temos que orar mais, cantar mais, louvar mais, adorar mais, com muito mais fervor. Porque enquanto nós estamos na obediência ao nosso Deus, Ele está fazendo milagres neste país. Porque o nosso Deus, através do seu Espírito, entra em todo lugar. Não existe portas fechadas para o nosso Deus. Não existe prisão que possa aprisionar a palavra de Deus. Não existe solitária que possa impedir um crente de orar. Então, em nome de Jesus, nós queremos proclamar que Jesus é o Senhor do Brasil. Queremos proclamar que Jesus tem uma igreja ousada, tem uma igreja fiel, tem uma igreja obediente, tem uma igreja santa, tem uma igreja que anda nas suas pegadas na nação brasileira, tem uma igreja que não se acovarda, tem uma igreja que pegou a mão no arado e não olhou para trás e não olhará para trás, mas permanecerá com seus olhos fitos no seu mestre, no seu Senhor, no seu Redentor, Jesus Cristo de Nazaré. Essa igreja é mais do que vencedora. Esta igreja aguarda novos céus e nova terra. Esta igreja está desejando ardentemente, como o Espírito deseja, o retorno do noivo. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, olhem o que é que o Espírito fala pela boca do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 5. E nós vamos enfatizar algumas expressões que o Espírito Santo trouxe ao apóstolo Paulo e ele proclamou. E aquilo que foi proclamado está de pé diante do trono de Deus. Aqui no versículo 23, o apóstolo Paulo declara pelo Espírito Santo: Cristo é o cabeça da igreja.
Cristo é o cabeça da igreja. Oh, aleluia! Jesus Cristo é o cabeça da sua igreja no Brasil. Amém? É dele que a igreja recebe comandos. É dele que a igreja recebe direção. É dele que a igreja recebe força, vida, poder, graça, fortalecimento. É do cabeça que vem a vida. Jesus é o cabeça da sua igreja. Veja o que diz a Bíblia mais. Jesus, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Jesus é o Salvador do corpo. Jesus é o Salvador do seu corpo. Jesus é o Salvador da igreja. Igreja é composta de judeus e gentios, de todos aqueles que são lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que passaram pelo processo de arrependimento, de regeneração operado pelo Espírito Santo do Senhor. A igreja é a somatória de todos os salvos. De todos os salvos. Em todas as denominações há a igreja. Significa que em todos os grupos denominacionais nós temos pessoas que pertencem à igreja de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que as denominações é a igreja de Jesus Cristo. Eu estou dizendo que nas denominações há joio e há trigo. Há os que são lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro e há os que nunca passaram por essa experiência. São religiosos, mas que não tiveram um encontro genuíno com a pessoa bendita de Jesus. Então a igreja do Senhor está de pé. A Bíblia também diz aqui no versículo 24 que a igreja está sujeita a Cristo. Oh, aleluia! Ele é o cabeça. Então a igreja não está sujeita a presidente. A igreja não está sujeita a governadores. A igreja não está sujeita a prefeitos. A igreja não está sujeita a juízes nem promotores. A igreja está sujeita a Cristo. O Senhor da igreja é Cristo. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o papa, não é o bispo, nem um ser humano. É o Senhor da igreja. Quem é o Senhor da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja está sujeita a Jesus Cristo de Nazaré. É a Jesus, a quem louvamos, a quem adoramos, a quem servimos, a quem amamos, a quem nos submetemos. É a Jesus a quem obedecemos. Ele é o nosso Senhor. Por isso que ninguém, absolutamente ninguém, pode fechar as portas da igreja. As autoridades podem fechar os templos, mas não podem fechar a igreja. Aleluia! Dentro de mim há um altar, e dentro de todo crente há um altar, onde o Espírito Santo se faz presente. E esse Espírito Santo é Ele que revela Cristo a nós. É Ele que revela os mistérios do Pai a nós. Oh, meus irmãos, é a Bíblia quem diz. A Bíblia também afirma no versículo 25 do capítulo 5 de Efésios, que Cristo amou a igreja. Cristo
amou a igreja. Cristo amou a igreja. Sabe o que significa isso? É que há 2000 anos atrás, quando ele subiu ao madeiro, ele subiu por causa da igreja. Ali ele amou a igreja com tudo que ele tinha, com tudo que ele era. E que ele viesse a ser. Ele é o Deus eterno. Ele amou a igreja. Ele amou, porque Deus amou o mundo. Cristo amou a igreja. Foi por amor que Jesus se entregou na cruz pela igreja. Ele deixou o esplendor de sua glória. E ele veio habitar em nosso meio. Como diz aquele cântico, né? Deixou o esplendor de sua glória. Trazendo destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isto não for amor, foi por amor que na cruz mandou. Foi por amor que ele orou. Ó Pai, perdoa-lhes, dá-lhes o seu perdão. Foi por amor que trouxe eterna salvação. Foi por amor que Jesus se entregou pela sua igreja. Eita, amor grande é o amor do nosso Cristo pela sua noiva, pela sua igreja. Ele se entregou a si mesmo pela igreja. Ele foi à cruz pela igreja. Ele se deixou ser maltratado na cruz pela igreja. Ele se deixou ser separado do Pai pela igreja. Ele se deixou ser esbofeteado pela igreja, chicoteado pela igreja. Ele permitiu que impropérios fossem proclamados contra ele pela igreja. Ele não desceu da cruz pela igreja. Meus irmãos, a igreja é muito amada do Pai. A igreja é muito amada de Jesus. Ele amou a sua igreja. Portanto, a igreja é mais que vencedora. Se Jesus foi capaz de se entregar por esta igreja, será que ele não está batalhando a favor desta igreja no Brasil e no mundo? Claro que está. Ele está à direita de Deus Pai, nas alturas, em posição de glória e de majestade. E ele é permanentemente o sumo sacerdote eterno da igreja. Ele é o advogado permanente da igreja. Ele é o intercessor constante da igreja. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós temos um Cristo bendito que morreu por nós, a sua igreja, amados. A sua igreja.
Então nós não podemos ficar limitados só porque estamos debaixo de um decreto governamental, ou só porque o STF entregou mais uma vez a autoridade aos governos para decidir se abre ou não as igrejas. Oh, meus irmãos, nós não dependemos disso, nós estamos acima disso. Como diz a pastora, a bispa Sônia, quando ela canta aquele hino, somos o teu povo, reunidos aqui, embaixadores do seu reino, reino de amor, de Cristo, Rei dos Reis. Recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder. Escuta, irmãos, a igreja está acima de principados e poder. Todo principado, toda potestade, todo dominador deste mundo de trevas, toda casta de demônios, a igreja está acima. Se a igreja não deve temer poderes espirituais, porque vamos temer poderes humanos? Porque vamos temer poderes governamentais? Temos que respeitar, honrar as autoridades, mas nós não estamos debaixo de autoridade humana nenhuma para servir a Cristo. Nós pertencemos a Cristo, somos igreja de Cristo, estamos acima de principados e poder, recebemos a autoridade do Senhor Jesus e nós temos que marchar. Nós temos que avançar, nós temos que prosseguir. Jesus é o Senhor da igreja, Ele está trabalhando a favor da igreja. Nós temos uma visão da morte diferente de todas as pessoas no planeta Terra. Nós sabemos o que a morte representa, nós sabemos que Cristo já venceu a morte. Nós temos a convicção plena que todos os crentes que são sepultados, eles estão o corpo foi sepultado, mas o espírito voltou para Deus, e esses crentes que morreram na pandemia, eles já estão gozando das delícias celestiais, eles já estão na presença de Deus, eles já foram vencedores, já conquistaram a vitória, foram recebidos na presença de Deus em alegria, porque a Bíblia diz que Deus se alegra na morte dos seus santos. Foi para isso que Cristo morreu, para que a morte não tivesse poder sobre nós, os humanos. Jesus já venceu a morte, Ele é a primícia dos que dormem, meus irmãos. Jesus é a primícia dos que dormem, Ele já ressuscitou e os santos ressuscitarão. Mas enquanto os corpos santos não ressuscitarem, eles estão já gozando das delícias celestiais. Porque nós estamos assim acabroados, tristes? Não, irmãos. Choramos sim. A perda de um ente querido, de um amigo, de um colega, sim, de um pastor, sim. Mas nós sabemos que a morte não é o fim. Não é o fim, não é o fim, não é o fim, não é o fim. Nós temos que saber quem é o nosso Cristo. Nós temos que viver a vida de Jesus no poder da ressurreição. Eu acredito que Deus está nos dando uma amostra grátis daquilo que os cristãos do primeiro século sofreram, daquilo que os crentes da idade medieval sofreram, daquilo que os crentes na China sofrem. É só uma amostra grátis. E será que nós não vamos ser aprovados nessa amostra grátis? Será que como igreja vamos ser derrotados? E se essa perseguição se tornar realidade? E se começarem a prender os pastores, como é que nós vamos reagir? Se tirarem a mídia das nossas mãos, se nos cortarem nas redes sociais, o que vamos fazer? Vamos nos calar? Claro que não, meus amados irmãos. Claro que não. Ninguém detém, é obra santa.
A igreja é imortal, a igreja é invencível, a igreja recebeu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. A igreja está firmada na rocha que é Cristo. A igreja recebeu um cheque em branco para atuar no planeta Terra, no nome do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos que nos levantar na autoridade do nome de Jesus e proclamar que nós estamos escondidos com Cristo em Deus, que nada vai abalar a nossa fé, que nada vai fazer com que recuemos. Não tem governador Dória, não tem ministros do STF, não tem governadores de estado, prefeitos de cidade que calem a boca da igreja. A igreja é invencível, a igreja é imortal, a igreja é a autoridade de Deus na terra. A igreja tem autoridade de entrar no trono do Deus vivo e verdadeiro e colocar a sua causa diante do Senhor e saber que é Yahvé, o Todo-Poderoso, que está pleiteando a nossa causa, meus irmãos. Nós temos que orar, nós temos que ser cheios de ousadia, cheios de fé, cheios da presença de Deus. Nós temos que nos encher da alegria do Espírito Santo. Nós temos que fazer das nossas casas os templos do Senhor, mas templos cheios do Espírito Santo, onde a alegria do Senhor nos domina, onde os dons espirituais são ativos, atuantes em nós, onde o fruto do Espírito é praticado, é vivenciado. Oh, meus amados irmãos, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, e a igreja tem autoridade para orar e orar e orar. Olha, lembrem-se, irmãos, que quando o apóstolo Pedro foi preso, por capricho de Herodes. Herodes achou que ele mandava. Ele gostou do que aconteceu quando ele prendeu Tiago, o apóstolo do Senhor Jesus, irmão do apóstolo João. Ele ficou feliz, ele teve aplausos da multidão. A ala esquerda de Jerusalém aplaudiu, não é verdade? Todos a favor de Herodes, todos dizendo: cale a boca mesmo desses apóstolos, matem esses apóstolos, não é verdade? E sabe o que Herodes fez? Herodes matou o apóstolo Tiago ao vivo e a cores, na frente de uma multidão endemoniada que aplaudia aquela atrocidade. Ele só passou a espada no pescoço do apóstolo e deixou com que aquela multidão entrasse em convulsão satânica, porque todos estavam alegres pelo que fez com o apóstolo Tiago, e eles acharam que eles iriam fazer isso com todos, que eles iriam calar a boca da igreja. Então, ao prender Pedro, ele já pensou numa festa muito maior, já pensou na aprovação que ele teria na Judéia de 100% ou 90%, né? O Ibope daqueles dias iriam dizer que a aprovação de Herodes já estava a 70% na Judéia. Então, prender Pedro seria um negócio. E prendeu Pedro, e prendeu muito bem preso. Pedro estava cercado por 16 soldados, acorrentados juntamente com ele. 444. Está ouvindo? Mas havia uma igreja.
havia uma igreja na casa de Maria. Oh, maravilha! Eu amo as Marias de Jesus, as Marias de Cocós, as Marias das madrugadas, as Marias das horas nonas, as Marias que oram ao Senhor, que se ajoelham buscando a presença de Deus. Eu amo aquelas casas de oração, aquelas casas de oração que incomodam o inferno. Eu amo, eu amo. E aí, meus irmãos, e aí naquela casa da Dona Maria, existia um povo que orava e que orava e que orava. E à medida que aquele povo orava, o trono se aproximava deles, se aproximava da casa de Maria. E o trono se aproximou a ponto de Deus enviar o seu anjo. E ali o que aconteceu? E ali Deus fez um milagre. Um milagre que só Deus é quem faz milagre. O nosso Deus fez um show. Entrou na prisão através do seu anjo. O anjo não precisou de chave para abrir cadeias. O anjo soltou Pedro, desconectou ele das correntes dos soldados. Os soldados ficaram no mesmo lugar onde estavam, acorrentados. A porta ficou fechada como se encontrava. Pedro foi levado por esse anjo até a estrada. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E para onde Pedro foi? Para a casa da Dona Maria, a casa do poder, da oração, da intercessão, a casa dos milagres de Deus. O que eu quero dizer para você, irmãos? Nós precisamos tornar nossa casa a casa de Dona Maria, a Dona Maria lá de Atos. Tornar a nossa casa uma casa onde Deus habita. Tornar a nossa casa onde os milagres de Deus acontecem. Tornar a nossa casa uma casa de oração, de poder, do sobrenatural acontecer, de orações proféticas, de louvores proféticos, onde nós entramos pelo Espírito nos diversos setores da sociedade do nosso país, onde entramos no governo, no STF, no judiciário, lá no legislativo, entramos na OAB, entramos e declaramos o que Deus já estabeleceu. Está faltando os ousados na fé, está faltando os crentes que oram profeticamente. Nós não precisamos xingar nenhum prefeito, xingar nenhum governador, xingar nenhum juiz. Nós precisamos entrar no trono do juiz de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso. E lá, nas regiões celestiais, nós decidirmos o melhor para o Brasil. Nós chamamos a vontade de Deus para o Brasil. Nós declaramos o que Cristo quer para o Brasil. Oh, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos ficar alerta. Vamos, a igreja tem autoridade no nome de Jesus. Nós temos que nos levantar. Chega de covardia. Nós temos que tomar a ousadia do Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, usa agora minhas cordas vocais, usa minha mente, usa todo o meu corpo. Intercede, Espírito Santo, pelo Brasil. Intercede, Espírito Santo, pela igreja do Senhor no Brasil. Intercede, Espírito Santo, pelos pastores no Brasil. Intercede, Espírito Santo, pelos líderes denominacionais. Intercede, Espírito Santo. Amém, queridos? Então Jesus amou a igreja. Jesus se entregou por esta igreja. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Veja
que Jesus quer apresentar a sua igreja a Ele mesmo. E Ele quer apresentar a Ele mesmo uma igreja gloriosa. Não quer apresentar uma igreja covarde, medrosa, tímida, escondida. Não. É uma igreja majestosa, gloriosa, ousada, fervorosa, santa, linda, maravilhosa em Deus. E essa igreja vai ser apresentada a Jesus sem mácula. Essa igreja vai ser apresentada a Jesus sem ruga e sem coisa semelhante. Ela vai ser apresentada a Jesus santa e sem defeito. Glórias ao nome do Senhor. Amém, amados? É assim que esta igreja vai ser apresentada a Jesus. A Bíblia também afirma, pela boca do apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, que Jesus é quem alimenta a igreja, está no versículo 29, e dela cuida. Há um alimento que é o seu próprio corpo. Jesus quer que nós comamos do seu corpo, bebamos do seu sangue. Jesus quer nos nutrir. Ele quer nos suprir de todo bem. Ele quer cuidar de nós com amor eterno. Ele quer que nós estejamos nutridas como igreja para enfrentarmos toda e qualquer situação que Ele nos leve a enfrentar. Tá? Então, estamos enfrentando uma pandemia. Como Jesus quer a sua igreja no Brasil? Jesus não quer uma igreja acuada, covarde, medrosa. Jesus não quer uma igreja tímida, calada, depressiva. Jesus quer uma igreja cheia do Espírito Santo, que confia nele, que confia no seu poder, que confia na sua graça, que depende dele, que se submete a ele, que ouve a ele, que é dirigida por ele. E essa igreja, amados, é mais do que vencedora. Precisamos ter essa consciência. A igreja é do Senhor Jesus. A obra é santa, não pode parar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo inteiro pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem governadores, nem prefeito, nem juiz pode deter a marcha da igreja no Brasil, porque é obra santa. Ninguém deterá, ninguém deterá. A igreja continuará marchando na dependência do seu cabeça, na unção do Espírito Santo, expandindo o amor de Deus, manifestando a graça de Deus, conquistando os territórios que Jesus já conquistou na cruz. A igreja é imbatível, a igreja é imortal, a igreja é infalível, a igreja é espiritual, a igreja de Jesus, a igreja é de Jesus, a igreja é de Jesus.
A igreja é de Jesus. Está escrito na palavra de Deus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pai, nós queremos te bendizer e te exaltar, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, e tu serás o nosso guia para sempre. E nós queremos, ó Deus, declarar que é de ti que nós recebemos força, é de ti que recebemos graça, é de ti que vem o renovo, é de ti que vem a alegria, é em ti que descansamos, é de ti, Senhor, que vem a misericórdia, é de ti que vem a nossa paz, é em ti que confiamos, é em ti que estamos escondidos com Cristo em Deus. Oh Pai Santo, nós temos a certeza que a tua igreja no Brasil prevalecerá, que a tua igreja no Brasil, Senhor, será envolvida com a tua unção. O manto de graça envolve esta igreja, e esta igreja se levanta com ousadia. Esta igreja se levanta, Senhor, confiada no teu poder. Esta igreja toma posse do que Cristo conquistou para ela na cruz do Calvário. E esta igreja avança na conquista dos territórios que pertencem ao Senhor. Essa igreja brasileira, Senhor, não parará os seus pés. Esta igreja não calará a sua voz. Esta igreja continuará correndo, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Esta igreja, Senhor, proclamará o santo evangelho de Jesus Cristo. Esta igreja pisará a cabeça de Satanás. Essa igreja usará da autoridade que Jesus lhe concedeu para expulsar demônios, para curar enfermos, para proclamar libertação aos cativos, para abrir as portas das prisões aos presos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta igreja, Senhor, será inundada pelos dons espirituais. Esta igreja viverá o fruto do Espírito Santo. Esta igreja, meu Deus, marchará triunfante, seguindo as pegadas do Senhor Jesus, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, vivendo Cristo, expressando Cristo, manifestando o amor de Cristo, Pai. E mesmo diante das adversidades, esta igreja estará com a sua cabeça erguida na confiança do Senhor. Oh, meu Deus, nós abençoamos a igreja brasileira. Nós declaramos que em Cristo somos mais do que vencedores. Nós confessamos que viveremos como igreja a vida no poder da ressurreição. É no poder da ressurreição que viveremos, Senhor. É na certeza de que Cristo ressuscitou. É na confiança de que Ele vai voltar para nos buscar. Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito sopre sobre a Tua igreja em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, no mais distante, Senhor, lugar desta nação, nos cantos e recantos mais distantes deste país. O Teu Espírito sopre sobre a Tua igreja e o Teu poder se manifeste. E essa igreja receba novo ânimo para continuar te servindo e agradando-te em tudo. Pai, eis-nos aqui. Eis-nos aqui para te servir. Eis-nos aqui para andar de acordo com a Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor, para expressarmos Cristo. Eu abençoo os Teus amados dessa live, que a Tua presença, o Teu amor os inunde neste dia e que eles sejam fortalecidos na força e no poder do Senhor.
Graças te damos pela tua igreja, Pai, no Brasil e no mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, amém, amém. Então hoje é dia de nós nos reunirmos, não é verdade? Seja através da live, a igreja, né? Nas mídias ou na casa. Meus irmãos, façam um culto na sua casa. Ainda que você tenha o culto que você acompanha da igreja, mas faça um culto na sua casa. Entendeu? Faça um culto na sua casa, onde você vai cantar alto para Jesus, onde você vai derramar o seu amor a Jesus, onde você vai compartilhar a palavra de Jesus, onde você vai orar. Sabia disso? Porque quando você faz o culto, a sua postura é diferente de acompanhar um culto na live. Entendeu? Então faça um culto hoje na sua casa, ainda que você esteja sozinha ou sozinho. Aqui em casa nós temos culto diário. Não dispensamos. Toda a família. Cultuar a Deus. Orar. Pelos pedidos de oração. Ministrar a palavra. Adorar o Senhor. Todos os dias. Como família. Por quê? Porque nós somos do Senhor. E a nossa casa é a casa de Maria. Amém? É da Dona Maria, lá do livro de Atos. Aleluia! Eu gostaria até que você lesse em casa esse capítulo tremendo, né? Eu vou dizer aqui qual é o capítulo. Que maravilha! Então, a casa da Dona Maria. Se alguém perguntar, a minha casa é a casa da Dona Maria. Aleluia! Amém? Olha aqui, ó. Tá vendo? No capítulo 4, tá? Tem a igreja em oração. Aleluia! Aí vamos passando cá. A conversão de Saulo. A igreja cresce. Então nós precisamos orar e deixar com que Deus opere grandes coisas na vida da igreja. Amém, queridos? A prisão dos apóstolos aqui no capítulo 5 de Atos, né? Tá vendo? Então você vai perceber que a igreja está aqui, está sofrendo, né? Mas essa igreja está feliz. Esta igreja está feliz porque sentia-se honrada em sofrer por amor a Jesus. Então nós queremos, irmãos, que a nossa casa seja uma casa de adoração, de louvor, de intercessão ao nosso Deus. Amém? Amém? Então, queridos, tenham um dia bendito, um dia onde Deus é louvado e exaltado na sua vida, no meio da sua família. E que você seja um abençoador da sua cidade, seja um abençoador do seu estado, seja um abençoador do Brasil. Ore pelo seu prefeito. Ore pelo seu prefeito. Zeni, você é linda. Atos 12. Gostei, Zeni? Gostei. Atos capítulo 12. Então você vai dizer, a minha casa é a casa da Dona Maria. Tá aqui, ó. Herodes persegue a Tiago e a Pedro, né? Veja que eles foram presos, né? Aí Pedro é livre da prisão. Por que Pedro é livre da prisão? Porque a casa da Dona Maria estava em oração, tá? Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam.
Olha que coisa linda. Muitas pessoas estavam lá congregadas e oravam. Então, que na sua casa seja uma casa assim, onde muitos se congreguem e onde muitos orem. E como nós estamos com problema de pandemia, né? Na sua casa, a sua família vai orar. E se você está só, você não está só, porque você tem o Espírito Santo aí com você, tem os anjos de Deus. Então você vai fazer companhia, concordância com o Espírito Santo e vai orar. A sua casa é a casa de Maria, é a casa de oração, é a casa que define no reino do Espírito o destino de um apóstolo, o destino de uma nação, o destino de uma cidade, de um estado. Queridos, eu não posso contar tudo, mas eu sei que quando nós oramos em linha com o que Deus tem e quer, destinos são resolvidos, são solucionados, cadeias são quebradas. Então, precisamos ter essa visão. Tá bem? Então, a partir da sua casa, destinos são decididos. Ore, ore, ore e ore. Deus está ouvindo a oração que é levada a Ele a partir da sua casa, a partir do seu coração. Amém? O Brasil é do Senhor Jesus, sua cidade é do Senhor Jesus, seu estado é do Senhor Jesus, sua família é do Senhor Jesus, sua vida é do Senhor Jesus. Grande abraço, shalom, shalom. Até amanhã estaremos aqui dando continuidade ao comando que Deus nos deu de orar por esta nação 365 dias. Só Ele sabe o que Ele está fazendo através das orações que chegam à sua presença a favor deste país. Uma coisa eu digo a vocês: o diabo não tomará conta desta nação. O comunismo não subirá ao trono desta nação. Uma coisa eu sei que sei: o Brasil está destinado ao avivamento. É isso que está registrado no trono do nosso Deus. O Brasil está destinado ao avivamento, a ser uma nação proclamadora do Evangelho, a ser uma nação missionária que vai levar a tocha do avivamento às demais nações da terra. Amém, queridos? A todos, meu abraço, Deus abençoe. A Aninha está por aí, minha querida amiga, Deus abençoe. Jackson Fiel, Deus abençoe. Zeni, minha linda, Deus abençoe, Deus abençoe. Iracilda, Deus abençoe. Antônia Meirelles, Deus abençoe. Tanta gente que já passou, já subiu. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom.